Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje vai falar principalmente sobre a economia neoclássica. Eu tive lá a fisiocracia, a economia clássica, agora eu chego nos neoclássicos. Eu estou mudando o feedback agora. Eu tinha economistas de oferta, que vinham só a oferta, agora eu começo a vir para os economistas que estão vendo a demanda. E isso começa onde? Isso começa com Alfred Marshall, onde ele faz o quê? Ele se preocupa com aspectos microeconômicos, aspectos internos, diga-se de passagem. Ele não tem uma preocupação com o comércio exterior, como eu comecei a ver lá em Adam Smith e principalmente com David Ricardo. As preocupações dos neoclássicos é uma só. A preocupação é oferta e demanda. Ele começa a achar um ponto de equilíbrio entre a curva de oferta e a curva de demanda. E onde é que é esse ponto de equilíbrio? É quando eu tenho uma dupla coincidência de desejos. O que seria uma dupla coincidência de desejos? É onde a oferta e a demanda elas acabam se encontrando. Ele também é conhecido Alfred Marshall como um marginalista. E por que marginalista? Porque está à margem, porque está no equilíbrio. A margem é equilíbrio, nem para cima, nem para baixo. Principal contribuição de Alfred Marshall, que nós temos aqui. Lá nos clássicos, principalmente em Adam Smith, ele falava: quanto mais complexo for o trabalho, mais a pessoa vai ganhar. Quanto mais complexo for o trabalho, automaticamente mais vai ganhar essa pessoa. Ponto. Tá? Estava atrelado ao valor trabalho, estava atrelado à complexidade desse trabalho. Já nos neoclássicos, principalmente em Marshall, não. O valor trabalho, ele é regulado pela oferta e pela demanda. Quanto maior a oferta de emprego, quanto maior a oferta, mais gente ofertando emprego e pouca gente procurando, automaticamente os salários são maiores. Quanto maior a oferta, salário maior. Quando eu tenho muita gente procurando, emprego, a tendência é salários menores. Ele não pegou por função específica. Ele analisou o mercado de trabalho pela oferta e pela demanda. Então eu tenho uma diferença gritante dos salários de clássicos para neoclássicos. Os salários no clássico, ele é visto como? Pela complexidade do trabalho. Quanto mais complexo, quanto maior o valor do trabalho, mais o colaborador ganha. Já nos neoclássicos não, ele é regulado pela oferta e pela demanda e trata o serviço como um todo. E isso é importante a gente ressaltar. Alfred Marshall, principal contribuição, a junção entre a oferta e a demanda. Então, marginalista, ele está à margem. Ponto. Isso é importante em relação ao trabalho, é oferta e pela demanda e não pela complexidade. Importante, questão de prova, o que eu cobraria numa avaliação? Algo até previsível. Eu quero que tu diferencie os salários na economia clássica para a economia neoclássica. Nos clássicos, pela complexidade, pelo valor trabalho, maior o recebimento. Lá nos alfinetes, a quem torneava o alfinete tinha atividade mais complexa. Já para os neoclássicos, em Marshall especificamente, é regulado pela oferta e pela demanda. Muita demanda, salário baixo. Muita oferta de trabalho, salário alto. Ok, fechamos Marshall. Vamos para o segundo neoclássico, então. O segundo neoclássico, ele é cativante, tá? Então eu tenho três grandes economistas que eu falo de todos os tempos, e principalmente da economia clássica, neoclássica, e agora estou falando de Schumpeter. São três grandes, tá? Que todo estudante, ou todo mundo que quer aprender economia, obviamente tem que entender de Adam Smith, eu tenho que entender de Schumpeter e de Keynes. Esses são os três grandes, o tripé que eu costumo dizer. E a gente vai para o segundo tripé, e ele é Schumpeter. Schumpeter é um austríaco, e o principal foco de estudo do Schumpeter chama-se tecnologia. O estudo do Schumpeter, a base é a tecnologia. Os países se desenvolvem, atenção, os países se desenvolvem não é pelo seu modelo de divisão do trabalho, não é pelo comércio, não é pela oferta e pela demanda. Schumpeter, os países se desenvolvem são aqueles países que mais investem em tecnologia. Porque a tecnologia me permite eu sair na frente. A tecnologia ela me permite o lançamento de novos produtos. E este novo produto, atenção que eu estou falando, este novo produto me possibilita um monopólio temporário. E esse monopólio temporário me possibilita lucros extraordinários. Então é isso que está por trás. E ele traz um conceito
que é muito importante e começa a aparecer dentro da literatura econômica o conceito de empresário e o empresário inovador. Ele tira aquele viés ao capitalista, o dono do capital. Não. Ele traz a palavra empresário. O empresário ele é inovador. E por que, que o empresário ele é inovador? Por que, que o empresário inova? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O empresário inova para ele sair na frente, para ele mostrar uma novidade, e esta novidade dele automaticamente é protegida por uma patente, que é um exemplo, que me permite eu ter ganhos extraordinários. Ou principalmente, não é só ganhos extraordinários, mas também eu tenho um monopólio temporário. E isso é importante ressaltar de Schumpeter. Ok? E ele fala muito em curvas de desenvolvimento. O que são essas curvas de desenvolvimento de Schumpeter? São os níveis. Ele fala, no início tu está investindo, o empresário inovador, ele está investindo em pesquisa e desenvolvimento. Ele investiu em pesquisa e desenvolvimento, ele criou um produto novo, e a partir do momento que ele cria um produto novo, ele faz o seguinte, ele vai subindo. Subindo, subindo, subindo e subindo. Ou seja, ele vai ascendendo a curva. E quando eu vou ascendendo a esta curva, automaticamente eu estou ganhando muito dinheiro. E quando eu cheguei no limite da curva, eu começo a decrescer. E por que eu estou decrescendo esta curva? Porque eu começo a passar por um processo de cópia ou imitação. Então, tradicionalmente, isso ocorre. E onde é que o empresário percebe isso? O empresário ele percebe isso, atenção, pela demanda. As pessoas querem demandar novos produtos. As pessoas querem demandar novos processos. Então, tu começa a captar através da demanda, obviamente, que produto que eu tenho que lançar. Isso ocorreu, e eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês, que vai ficar bem claro. Mas antes disso, eu tenho 5 pontos, e eu estou lendo aqui no meu PowerPoint, que é, por inovações, Schumpeter entende em 5 categorias. Primeiro, a introdução de um novo produto, a introdução de um novo método de produção, a abertura de um novo mercado, obtenção de novas fontes de matérias-primas e realização de uma nova organização econômica. Obviamente que, no passar do tempo, isso foi se readequando. E eu trago para vocês, de fato, os estágios para mim inovar, os estágios para mim sair na frente. Primeiro, eu tenho a descoberta ou a inovação. Primeiro eu inovo. Eu invento. Tá? Eu invento. E dessa invenção, eu começo a produzir. E começa a ser aceita pela coletividade. A partir do momento que começa a ser aceita pela coletividade, eu tenho uma difusão da atividade econômica. O primeiro processo eu invento, depois eu inovo, e o terceiro é a difusão. Invenção, inovação e difusão da tecnologia. Isso por si só é importante. Primeiro eu vou inventar algo, tem muito inventor. E depois de eu inventar, eu inovo, quando eu começo de fato a produzir. E depois ele vai ser difundido, ele passa a ser aceito pela coletividade. Então isso é importante. E os exemplos que eu trago e também estão lá no slide, eu peguei algumas marcas famosas, e todas essas marcas, o qual eu vou falar agora, Adidas, Singer, BMW, Nivea, o Creme, a Nokia e a Bayer, eles são motivados no período de maior carência de demanda da história recente, que é o período entre guerras. Por isso que eu digo, nesse período de pandemia o qual nós estamos passando, também é um período que vai surgir novas inovações, novas adaptações produtivas, novas adaptações também no modo de vender e adaptações também no modo de comercializar, de se relacionar. Então isso é importante. E eu trago o primeiro exemplo da Nivea, do creme Nivea Eucarite, no caso que é a palavra que vem do latim, o creme Nivea da Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. O creme Nivea ele vem por necessidade, ele vem lá da banha de porco. E por que isso? Porque era muito frio, um desgaste excessivo da pele e eu precisava passar um creme na pele, e quando os dias muito frios, isso é normal e surge a partir disso. Tá? Que os soldados, na verdade, eles começam a utilizar esse creme, que antes era banha de porco, tá? Então ele começa e vem a vir a ser um creme, mas surge de uma necessidade do exército para me readaptar, para também, na verdade, eu usar não só nos pés, mas também no corpo, nas mãos, nas partes expostas. Isso é importante, é uma necessidade que veio criado. O
prêmio Nivea. A outra é a Adidas. E aqui tem uma controvérsia, são dois irmãos, um irmão é o Adi, vamos lá, vamos pegar bem certinho. A Adidas deriva da combinação de Adi, no caso de Adolfo, e Das, do sobrenome Dassler. Mas um dos irmãos, por divergência, o Adi criou então a Puma. Uns falam que a Adidas é referência à Alemanha, vamos dizer bem assim, a um monte, tá? A um cume, que é as Três Listras. Mas o segundo, e o que vem falar, que na verdade ocorre em 1925, que é em relação às barras de estabilização. O que seriam as barras de estabilização, que é a marca da Adidas? Atenção, que durante a Segunda Guerra Mundial, e a Adidas também fez, no caso, sapatilhas para corredores, que isso que deu o pontapé inicial para o marketing dela, para ser mundialmente conhecida, que são as sapatilhas de couro, e que Jesse Owens ganha na Alemanha nazista, quando Hitler está assistindo, o negro ganha a prova dos 100 e 200 metros e também o salto em distância, 3 medalhas olímpicas. Isso vem antes. O processo de barra de estabilização vem do soldado, e todo mundo que já teve sapato velho, ele fica meio guenzo, na verdade, o sapato. Então ele causa calo, e se tem calo, sim, ferida nos pés, automaticamente o soldado para de andar, para de caminhar. Então as barras de estabilização, elas vêm para dar firmeza, elas vêm para firmar o coturno, para que ele não laceie. E quando o coturno não laceia, a pessoa teoricamente consegue caminhar mais e durar mais o seu coturno. Tá aí outra ideia, são duas, mas essa é amplamente aceita, que as barras de estabilização, elas vêm de fato para o exército e vêm para suprimir, para que o sapato ele não fique bambo ou guenzo, na verdade, para o soldado. Tá? Outra questão que eu falo aqui é da Bayer, que iniciou com muitos tingimentos de tecidos, e a grande inovação dela na Segunda Guerra Mundial foi a aspirina, obviamente, então aqui que eu vou ter, e também o ácido acetil salicílico, são tudo inovações. Eu tenho até então a ampicilina também, eu tenho a morfina, que também surge nesse período. É comum tu ver filmes da Segunda Guerra, quando o soldado lá é atingido, enfim, que ele pede o quê? Eu quero morfina. Morfina, morfina, morfina. Isso é uma necessidade gerada durante a Segunda Guerra Mundial. A terceira empresa, que é uma grande inovação, que é a Singer, tá? Ela propôs substituir a agulha em curva por uma agulha reta, então quem costura entende um pouco disso aí, e fazer uma laçadeira que se move assim, vai e vem, e não em círculos. Ou seja, ela faz um movimento retilíneo e não mais um movimento curvilíneo. Essa é uma inovação. E a segunda inovação que tem da Singer, das máquinas de costura, é a venda a prazo. Então eu não tenho uma inovação, não criei um produto novo, e sim eu ofereci um processo diferente, e um processo de venda. E por que um processo a crédito? Porque os soldados estavam na Segunda Guerra Mundial, as suas esposas precisavam agregar a renda e também costurar. Então a Singer, ela propõe também uma liberdade também, não é difícil, não é, vamos dizer bem assim, desonesto falar isso, mas a Singer, de fato, ela também possibilita que as mulheres tenham renda. Isso é importante, com a venda a prazo, porque elas te vendiam, te exigiam 10% de entrada na época, e as mulheres pagavam na forma de crediário durante um período de tempo que geralmente era em 10 vezes, ou 11 vezes, uma entrada mais 11 parcelas, que fica um ano, e elas pagavam a parcela da máquina com o seu próprio trabalho. E isso possibilitou que as mulheres tivessem renda. E quando a mulher tem renda, ela passa a ter autonomia, e isso é importante. Essa é a grande inovação que a Singer faz para ela, na questão do vai e vem da costura, e também ela possibilita uma inovação organizacional, também quando ela possibilita a venda a crédito ou a crediário pelas máquinas de costura, e traz sim liberdade e liberdade financeira para as mulheres em questão. A outra que talvez nos aproxime muito mais é a Nokia. A Nokia surge na Finlândia e também, principalmente no exército, já era difundida essa ideia, que me permite comunicação por telefone, uma grande mochila atrás das costas, tu gira a manivela e possibilitaria eu me comunicar de um local para outro, e isso é interessante, que é o famoso telefone sem fio. Obviamente que a Nokia estava presente na Segunda Guerra Mundial e muito na tecnologia, a parte de comunicação do exército. Mas a principal inovação que a Nokia vem, isso eu estou falando já quase no século XXI,
Então, século XX, final, 98, 99, ali que eu estou falando, 97 em diante, mas a grande inovação da Nokia é anos 2000, o que ela faz? Inovações em design. Ela diminui o tamanho do telefone, ela coloca agenda, ela coloca funções como lanterna, ela coloca música para toque. Isso tá também, ela tem uma função importante, que é a proliferação. É uma função que ela leva, é a difusão do telefone celular entre as pessoas. Então isso é importante. A Nokia, sim, faz uma grande inovação em design. E vocês podem estar me perguntando, e por que a Nokia não assumiu o lugar da Apple? Ou da Samsung? Até então. Sim, porque a Nokia deixou de inovar. Porque a Nokia não acreditou no celular de tela touch. Essa é a ideia. A Nokia não acreditou, porque a Nokia tinha a patente dos celulares de tela touch e ela achou que não ia vingar, que as pessoas iam continuar usando a teclando no celular, não iam se adaptar ao touch. Então ela perdeu essa patente, que automaticamente foi absorvida por demais. E a Apple, a grande inovação da Apple é também inovações de design. O design que é diferenciado. Mexe com o desejo das pessoas em adquirir um novo iPhone. A Samsung também. Tanto é que a máquina da Samsung, dos celulares, também é bem superior às da Apple. Outra coisa importante, que a gente pode trazer também um exemplo que também vocês podem conhecer. O porquê que as máquinas hoje fotográficas não são Kodak? O porquê que as máquinas não são Kodak? Porque a Kodak não acreditou que as pessoas deixariam de imprimir fotos. E deixaram. Tá? Ela não acreditou nisso. Ela não acreditou que as pessoas deixariam, de fato, de imprimir sua foto. Da mesma forma que a Xerox também não acreditou que as pessoas vão aos poucos deixar de fazer Xerox. Que as locadoras. Então são inovações que começam lá em Schumpeter, que foi um grande precursor da teoria de inovação e de tecnologia nesse século XX. Ok, pessoal, estou à disposição para as dúvidas e entre em contato.